o que um consultor de águas oleosas não pode deixar acontecer. Muitos são os motivos, né, que promovem o descontrole operacional ou ambiental de uma empresa. E no caso específico, né, de adequação para águas oleosas, podemos focar em 3 pontos de percepção. Eu costumo selecionar nas minhas consultorias e passar para os meus alunos que foquem primeiramente em 3 pontos fundamentais. Que o primeiro é a legislação, tá? Como interpretar as exigências da legislação CONAMA 430 para que possa desenvolver o seu projeto. O segundo ponto é a opção relacionada ao objetivo. Tá? Qual o objetivo final de uma exigência ambiental? No nosso caso, das águas residuais oleosas, a gente vai focar nas empresas denominadas altamente poluidoras, tá? Que são no caso, segmentos da indústria, segmentos de empresas com setores de oficinas de manutenção, oficinas de manutenção de veículos leves, pesados, máquinas, equipamentos, enfim. Então, dentro dessa percepção que nós temos para esse público, nós temos que trabalhar a legislação, a percepção, que vai levar seu cliente para um lado positivo de controle e de proteção da lucratividade dele, ou para o lado negativo, que vai fazer com que ele gere pendência ambiental. Então, para que a gente comece a trabalhar esses 3 pontos, sabendo que a legislação ela solicita para o empresário o uso de caixas separadoras, vamos atentar a isso, o uso de caixas separadoras, e aí geralmente as pessoas que trabalham com esse tipo de serviço, elas compram uma caixa separadora, que é o que a legislação está pedindo, está obrigando, e vê o manual daquele equipamento que ele comprou e instala no cliente. Né? Tem uma infraestrutura básica e ele vai lá e instala ela enterrada abaixo do nível do solo para que possa receber por gravidade aquela água oleosa e fazer o tratamento. E tem o terceiro ponto, que é a situação do cliente, né? A investigação, onde o consultor vai investigar a vulnerabilidade dele em relação ao processo de infraestrutura dele. Como é que está sendo trabalhado isso aí dentro da empresa. Mas vamos ver aqui a legislação. Tá? Nós temos uma empresa, vamos supor, uma empresa de assistência técnica de caminhões. Tá bom? Um volume grande de óleo, de lubrificante, graxas, enfim. Então, para essa empresa, a legislação pede, eu entrei lá como consultor e eu vou fazer a adequação ambiental desse cliente, para que ele fique, ou ele dê entrada na licença dele, que não é o caso da gente, a gente não é da área de meio ambiente. No meu caso, eu estou ensinando a trabalhar com as águas oleosas, equipamento de separação de água e óleo, fazer a infraestrutura para poder compor as exigências da legislação ambiental. E aí pode servir para quem está se adequando, está abrindo a licença ambiental, para quem já tem e quer reformular, e para quem não tem a licença ambiental, mas quer ficar dentro do padrão da legislação. Então, a interpretação é exatamente onde a gente vai trabalhar o direcionamento das empresas. Tá? Se a gente sabe que o objetivo de uma exigência ambiental, vamos lá interpretar aqui a situação. Eu sei que o objetivo final de uma exigência ambiental é proteger aquele ambiente de receber essa água oleosa. Tá? Então, eu sei já que eu não vou poder deixar que o óleo desse afluente gerado na minha empresa vá para o meio ambiente. Então, como é que eu vou trabalhar esse lado dentro da empresa? Primeiro ponto é interpretar a legislação. O fato de eu pegar a legislação, ela pede uma caixa separadora, eu compro a caixa separadora e instalo conforme o fabricante me pediu, não quer dizer que eu estou cumprindo a legislação ambiental.
Tá? Eu apenas, nesse caso, que é o mais comum, mais de 99% das empresas e dos consultores que trabalham com esse tipo de consultoria para águas oleosas fazem, a legislação está pedindo uma caixa separadora, eu vou comprar. E o cliente vai fazer umas adequações simples de retenção dessa água oleosa para que chegue à caixa separadora, e eu vou instalar essa caixa separadora conforme o fabricante está me pedindo. Pronto. Tá? Então, para isso, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que seria o quê? Em qualquer empresa que você entre, primeira coisa que você pergunta para você perceber se estão indo no caminho mais seguro ou não, é perguntar para um responsável lá pela área: vem cá, quantos litros de óleo você consegue reter, tirar do seu equipamento de separação de água e óleo? E é bem provável que a grande maioria, ou quase toda a sua totalidade, não tenha nenhum parâmetro de retenção desse óleo dentro da caixa separadora. Isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Não é na hora que lava o equipamento que vai pegar aquele resíduo e jogar, não. Que vai mandar para o aterro industrial, não. Tá? É diariamente na operação daquele equipamento. Provavelmente você não vai ter uma resposta positiva. Aí já é um sinal de que essa empresa precisa de cuidados. Precisa de um consultor de águas oleosas que vá fazer uma investigação na infraestrutura que ele tem hoje e analisar a realidade que ele precisaria ter para poder ter a segurança ambiental dele, a idoneidade ambiental, tá bom? O objetivo a gente já sabe que é não permitir que o óleo vá para o meio ambiente. Então, se eu tenho um equipamento e tenho um objetivo, o que é que eu tenho que fazer? A infraestrutura já está montada, eu tenho que montar ela de uma maneira que eu dê condições a esse equipamento que já foi projetado para separar o óleo da água e arreter esse óleo. Tá? Que eu tenho que fazer o meu projeto para que esse equipamento receba esse óleo de tal forma que ele não consiga jogar esse óleo para o meio ambiente, no processo de trabalho dele. E esse é onde está o grande problema hoje nos projetos. Tá certo? Aí vem uma série de situações em relação à chuva, a forma como aquela área de contenção foi feita, o trabalho da equipe, que a gente vai vendo em outros conteúdos, tá bom? Então pronto. Eu tenho a legislação, tenho o objetivo e tenho a situação do cliente. Esses são os pontos principais. E qual a diferença, Flávio, entre perceber e não perceber esses 3 pontos em uma consultoria para águas oleosas? É justamente nisso daí que eu costumo contar uma historinha aqui, que é a historinha da mangueira furada. Tá? Vamos supor que você mora em uma casa grande, em jardim grande. Certo? E esse jardim você comprou uma mangueira, daquelas que regula no bico, não precisa estar fechando na torneira. Você comprou uma mangueira grande pra caramba e colocou ali no jardim para ela, quem precisar ali, o jardineiro ir aguando na hora que precisar. Fechou o bico, tá tranquilo. Mas vamos supor que essa mangueira tem um furo nela, em uma determinada área, ponto dela, que você não percebeu. Você comprou, instalou ela, tudinho, mas você não percebeu que tinha um furo ali. Como a mangueira está aberta e o bico da torneira está fechado, essa água vai minar exatamente nesse furo. E aí foi trabalhando ali, é uma área distante que você não percebeu a poça d'água, tudo. Quando chega a conta de água, você vai perceber aquele valor absurdo. Né? Meu Deus, o que aconteceu? A conta de água veio desse jeito. Quando o jardineiro vai ver lá a mangueira, ela tem um furo. Tá? Aí ele vai chegar e falar, olha, a mangueira estava furada, rapaz, nesse tempo todo. E a gente não percebeu. E aí veio a bronca que foi a conta da água. Isso acontece exatamente nos projetos relacionados à adequação para o uso de caixas separadoras.
eu quero deixar claro aqui que o equipamento em si, ele já foi projetado para fazer o trabalho de separação de água e óleo. Por isso, caixa separadora de água e óleo. Ele separa, aí vai lá uma pessoa o tempo todo para ir tirando aquele óleo ali que está em suspensão e colocando para um reservatório, para que aquela água ali vá sempre sem a presença de óleo no meio ambiente. Para isso existe a outra exigência da legislação CONAMA, que são a análise da água desse efluente que está indo para o meio ambiente. Eu tenho que pegar a entrada, saída e mandar para o laboratório para ele ver se está dentro desse parâmetro da resolução CONAMA 430, certo? Então daí a gente consegue ter um diferencial. Então se você trabalha a gente olhando um projeto de caixa separadora, se você trabalha como o mercado hoje costuma trabalhar, comprou, estou fazendo o que a legislação mandou e eu instalei conforme o fabricante mandou. Vamos supor que caia um dia uma chuva absurda naquela área dali. Essa água vai vir com toda a força para aquela caixa separadora, vai agitar tudo e vai mandar para o meio ambiente. É justamente nesse ponto que entra o trabalho de desenvolvimento de um consultor ambiental, consultor de águas oleosas. Tá certo? Você vai aprender a trabalhar, vai ter outros vídeos que eu vou falar sobre isso. Então, essa percepção que pode gerar uma pendência ambiental crônica para o cliente, ele vai ter sempre a caixa separadora dando problema para ele, porque ela está enterrada, ninguém enxerga, ninguém sabe, ninguém recebe informações sobre o equipamento, né? E está sempre crônico, aquele problema recorrente na empresa, gastando dinheiro, acumulando um passivo ambiental perigoso, de uma fiscalização pedir uma análise de solda ou o que quer que seja, e vir uma multa para o cliente. Ou você pode, no seu olhar de consultor de águas oleosas, chegar no empreendimento e perceber exatamente os pontos vulneráveis dele em relação ao projeto que foi feito, tudo, e trabalhar a melhoria desse cliente. Isso é o que praticamente sempre você vai trabalhar. Tá? 99% do seu trabalho vai ser perceber essas vulnerabilidades nos seus clientes e trabalhar ele de uma forma correta. Certo? Não é nada de extraordinário. Depois que você pega a percepção dos problemas e começa a trabalhar isso daí, se torna simples. E outra, diferencia você de todo o mercado. É uma área altamente escassa. Todas as empresas hoje que geram essas águas residuais oleosas, elas necessitam e elas procuram por profissionais especializados em dar retorno positivo para a empresa, para resolver esse problema dentro das empresas, e não encontram. Então você tem um mercado amplamente promissor e que você faz o seu salário, você vê o quanto você quer ganhar. Certo? Então, esse é um lado importante. E o que essa percepção de um consultor, né, que tem o domínio de um sistema de adequação para águas oleosas traz de positivo? Né? O que ele gera? Para o cliente, ele vai gerar tranquilidade, você vai conseguir gerar, como é que se diz? Surpresa. Automaticamente, esse cliente que viu o processo dele sendo resolvido, ele vai indicar para outros clientes, você vai começar seu volume de clientes ser ampliado, e aí você vai fazendo um trabalho formiguinha, e ninguém segura mais. Porque o que mais tem é exatamente a oportunidade nesse mercado. Então, para você, consultor, você tem todos esses lados positivos aí, só coisa positiva, caso você faça um trabalho positivo. No caso do cliente, ele vai ter tranquilidade ambiental, ele vai ter
a equipe sabendo daquilo que foi feito na empresa, ele vai conhecer o sistema, ele vai ver o sistema funcionando e daí vai, tá certo? O negativo é você gerar exatamente uma imagem negativa sua, de consultor, você vai se igualar aos outros que nunca conseguiram resolver, você vai simplesmente pegar, ser aquele consultor de copia e cola. Tem uma empresa que necessita desse trabalho de adequação, eu vou pegar comprar uma caixa separadora, ver o que o fabricante está pedindo para fazer e vou fazer, pronto. Isso se torna básico. É muito simples você trabalhar a parte de controle de resíduos sólidos. Filtro de óleo, enfim, esses resíduos que são contaminados com lubrificantes. Mas a água oleosa é carente de profissionais, de consultores especializados nisso daí. Então, o objetivo do consultor é transformar aqueles problemas recorrentes em segurança e idoneidade ambiental para os seus clientes. Ok? E, assim, o que traz de negativo e não perceber essa necessidade para águas oleosas é justamente a geração de pendências ambientais. Essa pendência pode ser no sistema que está mandando óleo para o meio ambiente, pode ser na situação que você preparou para a caixa separadora, que ela não consegue trabalhar devido à quantidade de resíduo, a pressão da água que está indo para lá, enfim, várias outras coisas. A percepção da empresa em relação às manutenções, a como ele deve proceder, de quanto tempo, esses estudos que você não precisa meter a mão na massa. Você vai simplesmente orientar o cliente para isso. Vai ter consultor de águas oleosas que ele quer trabalhar só no ensinamento. Ele vai pegar o problema, vai direcionar o problema, resolver todo o esquema desse problema do cliente e direcionar. Aqui você vai contratar isso para fazer isso, para fazer aquilo, aquilo outro. Vai ter outros que vai querer trabalhar só com treinamento. Vai ter outros que vai querer trabalhar na área de ambiental, que vai fazer a licença ambiental, enfim, e orientar as equipes de engenharia, equipe de infraestrutura a fazer o trabalho certo. Pode treinar as empresas, quem já faz parte do quadro de funcionários de alguma empresa, ele já vai saber trabalhar com aquele projeto ali, e aí vai direcionar a empresa que presta serviço para ele a fazer a coisa certa. Então você vai direcionar o seu projeto para a realidade da sua empresa. Todo o projeto de adequação para águas oleosas é focado no mesmo CNPJ, naquela empresa. Se tiver uma empresa aqui, uma filial em outro estado, aquela filial ali é outra realidade. A visão é básica, a visão é a mesma, mas o direcionamento muda por causa da situação da empresa lá. Então, a relação é justamente isso aí. E o que é, Flávio, uma pendência ambiental? Ao meu modo de ver, como mentor e consultor nessa área, pendência ambiental é tudo que o empreendimento deveria cumprir para proteger a sua integridade ambiental, as suas obrigações da legislação e a qualidade do seu efluente ali, e não consegue, por algum motivo, ele não consegue resolver, não consegue desenvolver. Então, isso tudo é uma pendência ambiental. Você tem todo o projeto bem estruturado, ele tem uma pendência ambiental, é muito mais fácil. É pendência básica de gestão, alguma coisa assim. Quando você não tem a estrutura desde o início do desenvolvimento do projeto para esse cliente, isso aí, desde o início, já está gerando pendências ambientais que o cliente vai só acumulando um passivo que na hora de uma fiscalização ambiental chegue uma fiscalização ambiental na empresa dele, ele vai ter o ônus das multas, da reparação ambiental, enfim. Então, se você começa certo, você vai dar bons resultados. Pode ter um trabalhinho ali de treinamento da equipe tudinho, mas você vai ter um bom resultado. De início, quando você colocar o sistema para funcionar, você já mostra que o resultado é outro totalmente diferente. Quando você não tem essa visão,
você simplesmente direciona toda aquela energia do cliente, aquele investimento todo, para cumprir, entre aspas, a teoria da legislação. Não, eu preciso da caixa separadora, eu comprei, instalei, pronto. E a operação fica toda acumulando pendência ambiental. E é fato, não tem para onde correr. Ou vai corretamente ou não. Tá certo? Então, a pendência ambiental é exatamente isso. É tudo que o empreendimento deveria cumprir para proteger a sua integridade em relação às suas obrigações de qualidade de seus efluentes e, por algum motivo, não consegue desenvolver. É mais provável que esse problema, tá, seja pela forma como foi feita a infraestrutura dele. Quando você consegue fazer um sistema controlado, um sistema adequado para o seu cliente, você consegue ter resultados. Você vê, o menos 27, tá, é exatamente um projeto que eu fiz para um cliente que até hoje eu tenho um contrato com eles, já tem uns 8 anos, e que eu fiz um sistema controlado para ele, que até hoje ele não tem problema praticamente. De 3 em 3 meses a gente já tem aquela rotina já tem as rotinas certas de trabalho do cliente. Ele tem tranquilidade em relação ao equipamento dele, a qualidade do efluente que está indo para o meu meio ambiente. E quando eu montei esse sistema lá controlado, quando eu preparei a empresa para receber essa caixa separadora, na época eu fabricava a caixa separadora e esse equipamento é um equipamento meu. E no primeiro trimestre que a gente fez a limpeza do sistema, mandei fazer a limpeza do sistema, a gente teve uma média de 27 litros de retenção desse óleo, que ia ser vendido. Né? Aí foi aquela historinha que eu falei no início. Chegue numa empresa e pergunte quantos litros de óleo ela tira da caixa separadora. E é muito provável que ninguém tenha esse resultado para lidar positivo. Tá? E no caso desse M27, como a média desses 3 primeiros meses deu 27 litros por mês, aí eu abri uma empresa de consultoria, que é essa M27, que é justamente direcionado à quantidade de óleo mensal que eu consegui fazer com esse sistema controlado, menos 27. Por isso, menos 27, consultoria de gestão empresarial. E é possível? É. Tá? Eu costumo dizer que não tem nada de impossível nessa questão das empresas, apesar de aparentar ser, né? Mas o que modifica você ter um bom projeto e um projeto problemático que gera essas pendências ambientais é justamente a forma como lá na frente a gente falou dos 3 pontos de percepção. A interpretação da legislação ambiental. Eu não vou me contentar em... Eu sei que a legislação está me dando a caixa separadora, está mandando eu colocar uma caixa separadora. Mas eu não vou me contentar em só atingir a teoria da legislação. O vendedor da caixa separadora, a empresa que me vendeu, ela manda instalar daquele jeito. Mas eu não vou me contentar em instalar a caixa separadora da forma como ele quer, enterrada. Eu tenho que ver o que meu cliente está precisando. Se ela vai ser enterrada, se ela vai ser em cima do telhado, se ela vai ser em cima de um caminhão, o que seja, eu é que vou ter que analisar a situação do cliente. A situação do cliente é que vai me dizer como eu tenho que instalar. E aqui você, aos poucos, você vai entendendo tudo sobre isso. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, um amigo que vai se interessar por esse conteúdo, compartilha, segue aí a rede social da gente, dá uma curtida, viu? E até o próximo conteúdo. Abraço!